capítulo 21, vamos ler do versículo 25 adiante, versículo 5. Alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. Vocês serão levados à presença de reis e autoridades. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devam se preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou te contradizer. Vocês serão traídos até por pais, por irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Verso 20. Quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, vocês saberão de que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias, os dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros por todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até o tempo deles se cumpram. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens, versículo 26, desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E quando começar a acontecer essas coisas, levantam-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Versículo 26, 28. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Deus, ajuda a gente a ter essa esperança, Pai. Ajuda a gente a confiar na Tua boa vontade para a nossa vida. Tudo que o Senhor já preparou para nós, de antemão, antes da fundação do mundo, como a Tua palavra afirma. Hoje pedimos a Tua orientação do céu. Nós pedimos que a sabedoria do céu seja transferida para o nosso coração e para a nossa vida hoje, a fim de que a gente saia daqui fortalecido pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra jamais passará.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperança com paciência. Esse sermão aqui no capítulo 21 de Lucas é um sermão que é repetido em todos os outros evangelhos. Nesse sermão, Jesus fala sobre o futuro. Qual o futuro? O futuro que ele preparou para nós. Irmãos, a gente não pode saber, evidentemente, do que vai acontecer com a minha vida ou com a sua vida, amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Mas, em nível de fé, em nível de confiança em Deus, essa palavra que Deus deixou para a gente deve preparar o nosso humor, deve preparar o nosso coração, deve preparar a nossa vida para o futuro, para o dia de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Esse sermão é chamado de o sermão das últimas coisas, as palavras de Jesus. Não consigo hoje pregar esse sermão de forma a trazer compreensão escatológica. Nós precisaríamos gastar bastante tempo nisso. Por isso quero apenas olhar para esse versículo que diz: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que, a respeito da expectativa do futuro, o emocional das pessoas estaria tão abalado a respeito das coisas que estão por vir, a respeito do futuro, que elas perderiam as forças nas suas pernas, que elas iriam submeter, inclusive fisicamente, o seu corpo a esse estresse físico. Desmaiar. A falta de esperança pelo futuro não é somente o ensinamento de Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E, sem dúvida nenhuma, todos nós deveríamos prestar atenção nessa palavra. Mas também, a respeito da falta de esperança, qualquer escola de psicologia no mundo vai mostrar que a expectativa do homem, das pessoas, a respeito do futuro, está cada vez pior. Quando se faz uma análise nos últimos anos, nas últimas décadas, de como as pessoas acham que o futuro vai ser, cada vez mais as pessoas estão esperando menos do futuro. Elas acham que terão menos felicidade, elas acham que terão menos oportunidade, elas acham que terão menos saúde, elas acham que terão menos segurança. Por isso, a gente deve dar uma importância muito grande para a esperança. Irmãos, essa palavra é muito simples hoje. Ela não é cheia de conhecimento. Ela é cheia de coisas simples. Como diz a palavra em Zacarias, que é o profeta Zacarias, ele profetizou um tempo de juízo sobre a nação de Israel. Mas é interessante que mesmo debaixo de juízo, a nação de Israel recebe alguns capítulos escritos pelo próprio profeta Zacarias a respeito de um futuro bom para o povo de Deus. Versículo 12 do capítulo 9 de Zacarias diz assim: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro a vocês. A imagem que esse texto nos apresenta é de alguém que foi prisioneiro da esperança, alguém que por muito tempo viveu nesse cárcere, nesse lugar de esperança, mas que agora saiu do lugar da esperança e está vivendo um lugar de desesperança, um lugar de aflição, um lugar de angústia, um lugar de não ter certeza a partir da fé ou da esperança de que Deus vai cumprir a vontade dele na nossa vida. Se você é alguém que um dia foi prisioneiro da esperança, e hoje por algum motivo você saiu desse lugar da esperança, a palavra de Deus para nós hoje, para você hoje é: volte para a prisão da esperança, volte para o calabouço da esperança, volte para o lugar da esperança. Por que a gente precisa ter esperança? Existem algumas coisas que nós podemos entender de importância da esperança na nossa vida. Primeiro, a esperança ela é absolutamente importante para a vida. Quando o apóstolo Paulo está ensinando ali a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que assim permanecem agora essas três: a fé,
a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Veja, a fé é o fundamento da esperança. A fé é a certeza da esperança. Quando a gente fala que a fé, ela é o fundamento, a esperança é o que você constrói em cima da fé. Se você olha uma casa, se você olha um prédio, se você olha um arranha-céu, ele precisa ter um bom fundamento. Veja que é o fundamento na fé, a partir da fé que você tem, é que você começa a construir coisas na sua vida. Mas é a esperança que te dá condições de construir. Sem o fundamento chamado fé, e sem a construção da esperança, você não vai conseguir dar passo significativo na sua vida. Então a fé, ela é o meio, mas a esperança é o nosso alvo. A fé, ela é o coadjuvante das coisas que acontecem na nossa vida. E a esperança, ela acaba sendo o ator principal de tudo que nós realizamos. A fé, sem o fundamento da esperança, não tem o que acontece na nossa vida. Se você tiver fé e não tiver esperança, você não tem motivo para você ter fé. Você consegue entender isso? Se você não tiver fé no seu coração, você não vai conseguir avançar para o seu futuro sem ter esperança. A fé sem a esperança é uma fé desnecessária. A fé é a maneira como eu me mantenho olhando para a esperança. A esperança, ela me traz uma visão macro da vida, enquanto que a fé, ela me traz uma visão micro da vida. A fé, ela é de especificidade, especificidade. Mais ou menos assim. A esperança diz assim: eu quero ter o meu negócio próprio. A fé diz: eu vou abrir uma loja de perfumes. E ela vai ficar na Barão, no número tal. Entende? A esperança, ela é genérica. A fé, ela é específica. A esperança, irmãos, ela é mais uma questão de mentalidade. A esperança é um otimismo visceral. É um negócio que acontece aqui dentro de você, que todo mundo está dizendo que vai dar errado, todo mundo dizendo que vai dar certo, que você não vai conseguir, que não tem jeito. Mas você tem algo aqui dentro, a esperança move algo aqui dentro de você, que assim, a esperança é a maneira feliz e alegre como você olha para amanhã. O texto está falando do final dos tempos. Tem duas perspectivas de você olhar esse texto sobre a questão do final dos tempos. Ele está falando aqui da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Todas essas coisas que estão falando aqui acerca de Jerusalém aconteceram historicamente. Agora, observe que no meio de todas essas coisas difíceis que a humanidade enfrentou e vai enfrentar no futuro, Jesus está dizendo que a gente precisa de esperança, porque senão, diante do caos que o mundo está agitado, nós vamos desmaiar, nós não vamos ter força na nossa perna. Então, é por isso que a fé, ela pode ser frustrada, mas a esperança, ela nunca é frustrada. Se a fé falhar, a esperança, ela mantém-se olhando para o futuro. Se a fé falhar, a esperança inventa novos métodos. Se a fé falhar, a esperança inventa maneiras novas de executar aquilo que ela estava esperando. Se a fé falhar, a esperança decide continuar, decide avançar. Por isso a esperança é muito importante na sua vida. A esperança é muito importante na nossa vida. E olha, as pessoas, elas estão muito desesperançosas no mundo. Esse final de semana faleceu o irmão Paulo César, que é genro do irmão Antônio, Toninho, e também da irmã Cecília. Eu estive no velório dele agora, próximo do meio-dia, 11h30, estava tendo um culto lá. Eu falei que era membro de uma igreja, mas eu errei o nome da igreja. Ele era membro, ou é membro da igreja Nova Aliança. O pastor Elias é meu amigo de muito tempo. E como foi lindo ouvir as palavras ali da pessoa que estava ministrando naquele velório. Porque essa foi a palavra que ele usou o tempo todo.
esperança. O crente precisa viver com esperança. É uma palavra simples, é uma abordagem simples, mas pela minha experiência de vida, pelo que eu estou ouvindo e vendo hoje, as pessoas estão desesperançosas. A esperança é a coisa mais importante na sua vida nesse momento. Segundo, quando nós somos frustrados, de alguma maneira, a esperança ela tende a crescer. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Esse texto diz aqui, não somente isso, mas também nos gloriando nas tribulações. Parece, é contramão do mundo. Como é que você vai se gloriar? Como é que você vai dizer assim, gente, eu estou passando por uma tribulação tremenda e eu estou muito feliz com isso. Você já viu alguém falando isso? Ninguém fala isso, irmão, mas a Bíblia está dizendo que as dificuldades da vida têm como alvo produzir esperança na nossa vida. Muitos crentes estão sucumbindo porque estão passando por tribulação, estão passando por dificuldade, e eles não estão produzindo nada na vida. Não estão produzindo esperança. Quando a gente passa por dificuldade na vida, o alvo é produzir esperança. Então é mais ou menos assim, as pessoas dizem assim, eu tentei demais, eu lutei demais, eu acreditei demais, eu vou desistir. Não deve ser essa palavra. Você está usando a sua experiência de sofrimento, a sua experiência de tribulação, a sua experiência de dificuldade de maneira errada. A tribulação na nossa vida tem que produzir esperança. Você tem que dizer, cara, está doendo muito, mas eu vou continuar firme. Gente, eu sofri demais, mas eu não morri. É mais ou menos assim, as pessoas me dizem, é normal isso, né? Eu não gosto de ficar me exibindo, mas tem hora que é fogo, viu? As pessoas falam assim, cara, eu estou com fome, não comi o dia inteiro, estou com uma fome de morrer. Eu falo assim, cara, eu digo para mim mesmo, né? Porque eu não sou doido de ficar falando isso para as pessoas. Eu falo assim, cara, você não sabe o que é isso. Um dia, se você ficar sem comer, você não morre. 2 dias, você não morre. 5 dias, você não morre. 40 dias, você não morre ficar sem comer. Eu quebrei a cara, mas eu estou de pé. Eu fiz uma escolha errada, mas eu posso fazer uma escolha boa agora. Irmão, você tem que tornar a tribulação em esperança. A tribulação, a dificuldade, ela tem que produzir esperança na nossa vida. Se as experiências difíceis que você está passando na vida não está transformando em experiência, provavelmente você está num campo assim de autopiedade, de autoflagelação, de alguém que realmente só vai sucumbir. Está passando por dificuldade? Alguma coisa boa tem que produzir disso. Jesus diz, olha, esse testemunho da Audrey. Olha, a gente já passou por isso em casa, por olhar o exame antes da hora e ficar atribulado 15 dias, 20 dias, com desconfiança de um câncer de mama. É angustiante demais. Quando eu saí com a Neise da clínica, e a médica leu e falou assim, cara, isso aqui não é nada. Eu cheguei lá fora e dei um beijo quase cinematográfico nela. A gente comemorou junto, porque eu imagino, hoje eu consigo imaginar o coração de um marido quando diz, tem um problema de câncer aqui, é difícil isso, né? Paulo passou por isso, Elisângela, tantas outras mulheres aqui, a Ivonete, enfim. Mas você vê, não deu certo um médico, porque Deus estava preparando o melhor. Mas se ela fica diluída, se ela não tira coisa boa dessa experiência, ela vai sair uma mulher xingando Deus, xingando a sua fé. A gente tem muito crente assim, que esperava muito de Deus, mas não aconteceu do jeito que ele queria, e ele ficou pelo caminho. Terceira coisa, a esperança é o que nos move, que renova o vigor em nós. A esperança, ela sempre quer existir, continuadamente. A esperança é o que nos mantém olhando para frente. É por isso que Jesus disse, os homens desmaiarão de terror.
Por que eles desmaiarão? Apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. Irmãos, pare de ficar preocupado. Nação contra nação, incêndio. Não olhe para essas coisas. Homem gosta de se manter informado, porque qualquer conversa que a gente fala sobre futebol, sobre negócios e sobre uma outra coisa aí. Mas a gente quer ficar... Tem gente que acorda de manhã tomando uma dose de jornalismo, para almoçar tomando um refresco de jornalismo, janta tentando se antenar, vai dormir meia-noite, 1h, querendo saber o que vai acontecer no outro dia. Então está lotado a cabeça de noticiário. É uma vida atribulada. A esperança é que nos mantém olhando para frente. Não fique apreensivo com o que está para vir no mundo, porque Deus, para nós, já preparou um plano que é imbatível. Não vai deixar ninguém para trás. Não vai. Quando todo mundo está achando que é o fim, que vai acabar, que vai destruir, que não tem jeito, que vai faltar água, já estamos falando que esse universo não vai suportar o peso da humanidade, porque em muito pouco tempo nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas no mundo, que esse planeta não vai se sustentar. Já estão criando gafanhoto para alimentar a população no futuro, porque diz que vai faltar comida. Jesus está dizendo assim, ó, quando vocês ouvirem essas coisas malucas, assim, ó, levanta a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está próxima. Levante a cabeça de vocês, porque eu tenho um plano infalível para salvar a sua vida, para salvar a sua família, para te manter no caminho seguro, para você ser um abençoado e também ser um abençoador, para você ser um provedor, para você ser um multiplicador de esperança. Por isso que nós precisamos ser escravos da esperança. Por isso que nós precisamos, assim, nos manter no calabouço da esperança. Não deixe ninguém tirar você desse lugar de esperança, porque é a esperança que nos mantém com otimismo. Quarto, a esperança ela nasce no solo da paciência. Em Romanos capítulo 5, fala dessa maneira, né? A tribulação ela produz a paciência, uma outra versão diz a perseverança. A paciência produz um caráter aprovado. Perceba, caráter aprovado. É você pegar uma família cujo marido é servo de Deus, homem temente a Deus, homem que serve o tempo todo na igreja, descobrir um câncer, ficar com ele 3 meses em casa, cuidando dele, ele se definhando, não podendo falar, ouvindo, mas manter firme ali na fé. Isso aqui é caráter aprovado. Você acha que caráter aprovado é você pagar suas contas em dias? Ok, isso também é um ambiente de moralidade muito importante para todos nós. Mas o caráter aprovado é quando você passa por tribulação e você fica esperando com paciência que as coisas vão se resolver. E o caráter aprovado, ele vai produzir esperança. Veja, essa palavra paciência é a conjunção de 2 palavras. Pax, que é paz. E você deve conhecer a Pax Romana, que é o exército romano, por onde passava, queria implantar a paz. Acalmar os povos. Viu isso em algum lugar? Quer acalmar os povos. Usa a força, usa o exército. A Pax, a paz. Paciência, junção de 2 palavras. Pax, paz. E ciência, o que é ciência? É conhecimento. Então, quando você junta essas 2 palavras, a paciência, pax e ciência, é você olhar para a vida com essa ótica da paz. Olha para as coisas, ciência, entendimento, conhecimento. Pega o seu conhecimento e aplica a paz. Paz é o que mais nós estamos precisando no mundo hoje. Por isso que Jesus falou, eu dou para vocês a minha paz, não estou dando paz como o mundo dá. Por que ele estava falando? Porque tinha a Pax Romana. E o exército ia lá para colocar a paz. Ele diz assim, eu não dou essa paz forçada. É o ser humano que tem que escolher entrar nesse lugar de paciência e experimentar a minha paz. Eu não vou invadir o seu coração e te dar uma aplicação assim, empurrando para que você tenha paz.
Você que tem que, no conhecimento de Deus, entender que Ele tem bons planos para a sua vida. Por isso você deve descansar a vida. Não existe nada que a esperança em Deus, com paciência, você não consiga. Irmão, você pode construir coisas incríveis, se você esperar em Deus, mas esperar com paciência. Você vai olhar para a sua vida e vai dizer, meu Deus, quantas coisas eu construí. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Outra versão diz, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. E o versículo seguinte, lá no Salmo 113, versículo 5 a 9, vai dizer, quem é o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Que figura linda é essa? É a figura de um adulto, cuja criança está perto, e ao invés de você conversar assim, de cima para baixo, a Bíblia diz que Deus, como nosso Pai, Ele se inclina para olhar para você, para te ouvir, para te dar audiência. Deus, nesse momento, está assim, inclinado para esse lugar, olhando para mim, para você, contemplando a nossa vida. Não diga que Deus não está te ouvindo. Não diga que Deus te esqueceu. Não diga que não tem mais jeito na sua vida. Deus está o tempo todo se inclinando para ver o que está acontecendo na sua vida. Parece que Ele não está ouvindo. Parece que não está trabalhando. Olha o caso da Audrey. Parece que está tudo confuso, não encontra um especialista, ninguém quer fazer. Mas Deus está preparando algo muito melhor. Deus está te ouvindo. Quinto, com esperança, Deus nos transporta para um lugar seguro. O Salmo 40, versículo 2 diz, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me em um lugar seguro. Deus está transportando você para um lugar seguro, está transportando você, sua família, para um lugar seguro. Fica calmo, fique calmo. Deus chegou na sua vida. Jesus chegou na sua vida. E quando Jesus chega na nossa vida, Ele começa a transportar a gente daquele lugar inseguro, daquele lugar de incerteza, para firmar os nossos passos, para firmar a nossa vida. Ele diz, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Isso aqui, já preguei sobre isso. Isso aqui é regularidade de passo. Isso daqui tem a ver com, assim, é a sua caminhada. Você pode estar caminhando devagar, como a gente disse semana passada, pouco a pouco, meu amigo, mas você não vai parar. Às vezes você olha um andarilho na estrada, você passa por ele a 110, eu passo a 120. Daqui a pouco você olha para trás, esse menino chegou na cidade. Não chega antes de você, evidentemente, mas ele chega, porque ele deu um passo atrás do outro. Persistência. Chegou um momento do crescimento contínuo na sua vida. Chegou o momento de você não se desviar mais. Chegou o momento de você firmar as suas passadas em Deus. Sexto, Deus está mudando a atitude da minha alma com a esperança. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muito verão e se temerão e confiarão no Senhor. Isso aqui tem a ver com, assim, não vai faltar motivo para você adorar o Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus, não vai faltar motivo. Todos os dias você vai encontrar motivo na sua vida para você exaltar, para você adorar, para você glorificar, para você enaltecer o nome do Senhor. Isso aqui é uma atitude de alma. Irmão, você percebe? Não sei se você já passou por essa experiência. Parece assim que quando o teu coração está meio doído, quando você está passando por aquele momento que, assim, parece que Deus coloca um hino de louvor na nossa boca, né, específico para aquele momento. Você lembra de hinos ou de canções antigas, e você pega aquela canção e você começa a se encontrar nela, e Deus te encontra nela. Isso aqui é um negócio simples que você está ouvindo hoje, mas em nome de Jesus, se você conseguir ouvir essas coisas simples, a esperança vai voltar no seu coração, as conquistas voltarão. Sétimo, nós precisamos conquistar a nossa alegria na esperança. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. A esperança, ela precisa mover o seu mundo emocional.
Eu sempre fui uma pessoa muito séria. Na verdade, não. Eu era uma pessoa muito brincalhona, fazia muitas piadas de tudo. Você não me conheceu antes de ser pastor. Eu fazia piada com tudo. Mas um dia, eu me tornei uma pessoa séria demais. Talvez esse lugar de pastor. E assim, meu rosto sempre agravado, sempre de homem sério, assim. Sabe? As pessoas têm até medo de chegar perto de mim e medo do que vai dizer. Eu tinha uma sala de aula aí, de teologia, do curso passado. Eu dizia assim para eles, eu já mudei isso, por isso que tem mais alunos hoje, né? Se você vai fazer uma pergunta para mim, faça uma pergunta inteligente, porque eu não quero responder uma pergunta burra. Eu falava isso para os meus alunos, não é aluno que fala, é um outro nome, estudante de teologia. O fato é que eu sempre tive essa cara assim, agravado, parece que estava sempre sério demais. E eu estou fazendo um exercício agora de mudar isso, sabe? Estou fazendo um exercício de ficar mais sorridente para as pessoas. Até as crianças estão gostando de mim, eu estou achando estranho isso, sabe, Neise? Eu vou ali cumprimentar as pessoas, as criancinhas vêm me dar um abraço, eu falei assim, meu Deus, mudou demais, isso é bom demais, porque até as crianças tinham medo de mim. As minhas filhas, então, as únicas que sorriam para mim eram elas. Às vezes a gente tem esse condicionamento de andar sempre sério, e isso vai afastando a gente. A Bíblia diz assim, ó, alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. Sorria, porque Deus tem um futuro bom para você. Dê mais gargalhada, porque Deus tem planos incríveis para você. Sorria. Eu ouvi um pastor falar o seguinte, que ele precisou fazer um exercício na vida dele também. Então ele colocou o celular dele para despertar. Cada 15 minutos o celular dele despertava. E quando ele despertava, ele abria um sorriso. E um dia ele estava aconselhando um casal, e o casal estava brigando, mas um pé de guerra na frente deles, e aquele negócio de briga, separa, e você fez isso, você fez aquilo, o celular tocou. E quando tocou, ele abriu um sorriso. E o casal olhou para ele e falou assim, ué, eu estou aqui, a gente está brigando aqui, compartilhando um negócio difícil, e você dá esse sorriso, você está mangando da gente, você está sorrindo. Não, ele teve que não, eu estou educando a minha alma. Eu preciso olhar para a vida com mais leveza, eu preciso sorrir mais. É por isso. Nós precisamos. A alegria, a palavra diz, alegrem-se na esperança. E para terminar, a esperança dá acesso ao que Deus tem para nós. Quando nós não temos esperança, irmão, nós aceitamos qualquer coisa da vida. É por isso que muitas mulheres estão mal casadas. Mal casadas. Porque o primeiro imbecil que apareceu na frente dela, ela achava que seria o único na vida. Como ela não tinha uma esperança que Deus ia dar um bom futuro para ela, ela abraçou o primeiro varão que apareceu na frente e falou assim, ninguém toma isso aqui de mim. Quando nós não temos esperança, irmãos, nós aceitamos menos da vida. Você está bem casado, viu? Não é esse o seu caso. Vamos deixar isso claro, que eu estou vendo aqui um bochicho aqui. Você fez uma boa escolha, tá bom? Parabéns. Você fez uma boa escolha, você também fez uma boa escolha, deu tudo certo. É? Aqui está todo mundo fez uma boa escolha. Estou falando para aquelas que ainda vão se casar. Tá bom? Quando nós não temos esperança, nós aceitamos qualquer coisa da vida. Nós aceitamos qualquer coisa de relacionamento, porque nós não esperamos do futuro. Sem esperança, você se contenta com aquilo que Deus não preparou para você. A esperança é a linguagem da nossa existência. A esperança é a ótica que você precisa usar para avaliar a vida, para você fazer as suas escolhas. Esperança, irmãos, é uma mentalidade. Quando todo mundo estiver dizendo o contrário, você precisa aumentar o seu nível de esperança. Nós nunca perdemos em estar em esperança. Tem um livro de John Piper, é um autor muito conhecido no nosso meio. Ele escreveu assim, O Sorriso Escondido de Deus. Esse é o tema do livro. E lá no livro ele diz assim, atrás de toda a providência de Deus, esconde-se uma face sorridente da esperança. Todas as vezes que Deus provê na vida de alguém, é porque primeiro essa pessoa sorriu para Deus. Todas as vezes que Deus abençoa a vida de alguém, é que primeiro essa pessoa sorriu para Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que esperar em Deus. E Deus vai agir na minha
vida. Você entende, então, como é importante você sair daqui com esperança nessa noite? Algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Você pode ficar em pé. Se você viver com esperança, viver com esperança otimista do futuro, desenrola o nosso futuro. A Bíblia diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Filipenses, que é a carta escrita por apóstolo Paulo, num momento muito difícil da vida dele, ele diz assim, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja pela morte. Tenha esperança. Você pode fechar os seus olhos e nessa noite agradecer a Deus, porque Ele trouxe aqui para dizer que Ele está esperando você confiar nele, que Ele vai sorrir para você se você tiver esperança nele. Não é somente andar com otimismo, é andar com esperança, com um tanque cheio de esperança. Esperança de um futuro melhor. Esperança de tantas coisas boas que Deus tem para realizar na sua vida. Às vezes você não está percebendo os sabores da vida, do quanto Deus é bom, do quanto bem Deus planeja para a sua vida, de quanto bem Deus já derramou na sua vida. A esperança, ela é a linguagem do reino. Todos os grandes testemunhos, seja dos homens da Bíblia e das mulheres, sejam dos testemunhos presentes, tiveram como caminho a esperança. Para cada livro profético, Isaías, por exemplo, um profeta do juízo, lá tem 4 capítulos sobre esperança. Zacarias é um livro pesado de ler, mas lá tem vários capítulos sobre esperança. Jeremias, o profeta chorão, um livro de juízo, lá tem 4 capítulos sobre esperança. Deus sempre trata o seu povo, mas Deus sempre vai manter o seu povo na esperança. Que a esperança seja a ótica de você ler o mundo. Que a esperança seja o seu entendimento das coisas que Deus tem preparado para você. Que a esperança seja a maneira como você interpreta todos os acontecimentos na sua vida e o que está acontecendo em torno de você. Marca esse tempo na sua vida com esperança. Obrigado, Deus, por sua boa palavra. Ela não voltará vazia, mas hoje ela cumpre o propósito do Senhor de edificar cada vida que está aqui. A minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por me trazer de volta para o calabouço da esperança. Obrigado, Senhor, por nos orientar de que os dias, eles podem ser assombrosos, difíceis, mas o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor tem um bom plano para a gente. Nossa história foi escrita para o Senhor antes mesmo da gente vir nesse mundo. E a salvação que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado segundo a sua vontade, só para que nós tivéssemos a salvação. Hoje, Pai, coloca sobre essas vidas a paz, coloque sobre essas vidas a possibilidade deles conscientemente se entregarem a uma vida de esperança. Não é esperança em seres humanos, é esperança no Senhor, porque esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.